Ele falou assim, eu quero que você interceda por uma pessoa. E me deu essa passagem bíblica, né? E eu entendi que quando nós nos dispomos a interceder por outras pessoas, o quanto isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando nós intercedemos por outras pessoas, isso não quer dizer que nós não temos problema, quer dizer, Rosa, você não tem problemas, né, para você ficar orando, né? Tenho muitos problemas para estar orando. Mas quando eu oro por outra pessoa, o que eu falo para Deus com os meus problemas? Deus, pode cuidar. Pode cuidar dos meus problemas. Pode cuidar, porque o Senhor é que está no controle. E isso é tão importante, gente, porque isso tira um pouco o nosso foco dos nossos problemas. Porque muitas vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas, tão focados, mas tão fissurado nos nossos problemas que muitas vezes, olha só, muitas vezes nós oramos e ficamos cada vez mais presos nos nossos problemas. E aí, quando nós estamos intercedendo pelos outros, nós estamos colocando na mão de papai os nossos problemas. E isso é confiança. Então, quando Deus manda os três amigos levar para Jó fazer os sacrifícios, porque, gente, é uma história que não dá para ler todo o livro, mas é muito bom vocês lerem esse livro de Jó. Jó ficou muito doente, os três amigos ficaram lá com ele, visitando, e Deus não se agradou do que os três amigos falaram para Jó, porque falaram que ele estava em pecado. E Deus mandou que os três amigos mandassem levar 7 novilhos e 7 carneiros para que Jó oferecesse o sacrifício, para que Jó intercedesse. E aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei me perguntando assim, porque aí Deus continua aqui, ó, no 8, no 42:8, Deus colocou aqui, ó, pois certamente o aceitarei. E aí vamos ver lá por quê, né? Que Deus ia aceitar os sacrifícios, que Jó fizesse o sacrifício pelos amigos. Vamos ler lá em Jó 1:5, na verdade. Jó 1:5. Que lá no começo, eu vou resumir, lá no começo, os filhos de Jó, eles se reuniam para fazer banquetes, né? Cada dia era na casa de um. Cada hora na casa de um. E aí Jó fala assim, ó, passado o período dos banquetes, Jó o chamava para o santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Então, Jó sabia oferecer sacrifícios. Jó sabia interceder, porque ele já vinha fazendo isso com seus filhos. Então, quando Deus fala lá que certamente ele aceitaria o sacrifício de Jó pelos amigos, é porque Deus sabia que ele sabia fazer, porque ele já vinha fazendo isso.
né? Não é verdade? E eu me lembrei, né, que quando eu estava mesmo no processo de químio, tal, estava mais mortinha do que viva, o que aparecia, gente, de gente para eu estar orando, o que aparecia de gente com câncer para eu estar orando, e eu mesmo no processo. E eu orava, e eu intercedia por essas pessoas. Gente, eu entrava no meu chuveiro, que para mim é... Meu altar secreto é meu chuveiro. Eu com água é uma coisa impressionante, como Deus fala comigo quando eu estou na água. E aí eu orava pelas pessoas, e é impressionante quando Deus vê essa obediência. Quando ele falou assim, eu quero que você ore, eu quero que você interceda por uma pessoa. E aí eu esquecia dos meus problemas. Não é que eu esquecia dos meus problemas, mas eu sabia que quem cuidasse... Porque o que acontece? A gente descansa, porque quando a gente sabe nas mãos de quem estão os nossos problemas, quando a gente sabe disso, a gente descansa. E a gente descansa no Senhor. E aí, olha só o que acontece com o Jó, voltando lá no 42:10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes. Quer dizer, o Senhor livrou. Às vezes as pessoas leem aqui só fala das bênçãos, né, e financeiras, que também é uma bênção. Mas aqui, ó, o Senhor o livrou, o Senhor curou Jó. Quando ele intercedeu, quando ele ofereceu sacrifícios pelos amigos. E que essa manhã, eu quero deixar esse recado para você, que essa manhã você possa descansar no Senhor, que você possa estar orando um pelos outros, para que haja cura. Lá em Tiago 5 fala, orais um pelos outros para que haja cura. E que vocês tenham essa cura do Senhor, que vocês tenham essa paz do Senhor, que vocês tenham essa shalom do Senhor durante toda essa semana, que vocês tenham esse descanso no Senhor, porque quando a gente descansa, as coisas vêm. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Beijo, beijo, beijo. E eu queria agora estar orando por vocês, por cada um de vocês, para que nós possamos iniciar esse louvor aí e assim, em agradecimento a Deus, porque o louvor é agradecer ao Senhor pelas coisas que Deus fez, pelas coisas que Deus fez durante toda essa semana, porque se nós estamos aqui é para glorificar o nome do Senhor. Quantos livramentos nós não tivemos, mesmo que a gente não viu, mas nós tivemos muitos livramentos. Amém, queridos? Eu vou orar por vocês e aí já nós, assim que eu terminar, já nós, né, iniciamos aí com louvor, tá bom, Dani? Pai, em nome de Jesus, eu quero estar declarando, Senhor, o teu poder, as tuas maravilhas, Senhor, nesse dia, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor marcou esse dia de hoje, para estarmos ouvindo a tua palavra, para nós estarmos, Senhor, sendo fortalecidos cada vez mais na tua palavra, Senhor, e entendendo, Pai, o poder da obediência, o poder do descanso em Ti, em nome de Jesus, Senhor. E quando nós nos levantamos para estar orando, por estar intercedendo, por estar jejuando, Senhor, por outras pessoas, Pai, é por amor. E esse amor é só o Senhor que tem nos dado, é só o Senhor que tem derramado sobre os nossos corações, Pai. É por isso, Senhor, que o nosso coração é grato a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que cada pessoa aqui tenha, Senhor, entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, e que nós possamos verdadeiramente, Senhor, deixar nas tuas mãos
Porque, Senhor, que mãos melhores do que quando o Senhor está cuidando, quando o Senhor está se movendo, quando o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso favor, Senhor, em nome de Jesus. É por isso, Pai, que nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Beijo. Bom dia, pessoal. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, irmãos. Vou compartilhar aqui. Se não estiver tocando, vocês me avisam. Não está tocando. Não está tocando. Tocar, né? Dani, tem que compartilhar o som, Dani. Quando você for compartilhar, clica no link lá embaixo na esquerda, compartilhar som. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Em
Eu sou do sobrenatural. Senhor, João, eu quero ver. Aleluia.
Glórias a Deus, queridos. Bom dia, shalom. Vamos louvar o Senhor. E não é por acaso que as coisas acontecem. Eu dei um avançar, inverti a ordem das músicas, então essa era para ser a segunda. Eu vou colocar a próxima aqui de volta. Só um segundo. E que nós possamos, nesse dia, sentir a presença do Senhor na nossa vida. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Terra estremeça diante da
festa no nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Shalom, shalom para todos. Estão me ouvindo? Sim, glórias a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Deus abençoe a família de vocês, abençoe a casa, os negócios, as empresas. Os sonhos de vocês sejam aí abençoados pelo Pai. Você aí, por favor, abra a sua câmera, por favor, para a gente poder olhar para essa carinha bonita que Jesus fez. Porque Deus fez todos bonitos. A Carol já fez assim, ó. Alguns deu um beijinho no ombro. É isso mesmo, tá? O povo de Deus é um povo bonito, tá? Então, abra a sua câmera, porque antes de começar o louvor, pessoal, eu sei que alguns profissionais se especializam em leitura corporal, em leitura facial. Tá? Eu sei que alguns profissionais, eles têm um talento, assim, para olhar para a carinha das pessoas e já perceber que essa pessoa não está bem. Agora, nós temos o Espírito Santo, que conhece você antes mesmo de você nascer. Então, desse sujeito abençoado chamado Espírito Santo, você pode até fazer um carão blasé, mas ele conhece mesmo o que se passa no seu coração. Tá bom? Então, é importante que você abra a sua câmera, claro, né? Se você puder, né? Se você puder. Agora, outra coisa, se você não quiser. Se você não quiser, algumas coisas você vai deixar de receber, porque nós temos profetas entre nós, e os profetas precisam olhar para você e receber de Deus um direcionamento para a sua vida. Portanto, abrir a câmera é fundamental para você ter um direcionamento específico, pessoal, para você, tá? Então, não perca esta oportunidade. Quem tem cabelo, dê um tapa aí no cabelo. Quem não tem, abra a câmera sem cabelo mesmo, tá? Queridos, eu sou pastor, tá bom? A palavra que vocês vão receber hoje é de pastor, tá bom? Tá? É bem diferente da palavra de um apóstolo, tá?
todo cheio de critérios ali, tópicos e mais tópicos. Em um versículo, o apóstolo João Cobal, ninja, consegue pegar 7 aspectos de um negócio, fala, Jesus amado, cara, é o apóstolo mesmo, pelo amor de Deus, né? E assim, ó, é bom entendermos que quando um pastor vai ministrar, ele tem uma mensagem diferente de um apóstolo, uma mensagem diferente de um profeta, de um evangelista e de um mestre, tá? É bom a gente entender todas essas coisas, tá bom? Pastor tem o seu chamado, o seu dom. Eu fui chamado para ser um pastor eclesiástico, porque não conhecia o pastor de mercado, tá bom? Então, meu primeiro chamamento, eu sou um pastor eclesiástico, mas que ao entrar em contato com a companhia de Daniel, eu passei a entender que realmente meu chamado é para o mercado. Eu não me vejo dentro de uma igreja a 4 paredes, a não ser que essa igreja trabalhe muito bem as 7 esferas de influência das sociedades. Aí sim, eu me permito, né, ficar dentro de um ambiente deste, porque aí eu vou instigar os membros a atuarem no mercado, tá bom? Com exceção disto, abriu a câmera aqui bem grande, que assim aparece mais a testa e a careca. Eu vou diminuir aqui, tá bom? Que aí dá a impressão que eu tenho mais cabelo quando eu diminuo a tela, tá? Pessoal, eu entendo assim, ó, eu quando comecei a dar aula, alguns não sabem, eu sou professor, e sejam bem-vindos todos que estão nos visitando, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E uma coisa, Thaís, que eu tenho percebido é que a companhia de Daniel, ela entrou numa unção de Deus, de companheirismo, de amizade. Eu percebo isso, né, muito grande, e é muito bom isso, né, porque senão seríamos vistos apenas como pessoas do mercado, mas nós somos pessoas de Deus, que temos um ministério, e o nosso ministério é forte no mercado. Eu comecei a ver algumas relações entre nós muito bacanas, de alguns abrirem as portas, alguns cuidarem dos outros, alguns falaram, olha, coloque pessoa na sua casa, está vindo gente de outro estado, abra a sua porta. Isso é maravilhoso. Isso para um pastor, né? Isso encheu o meu coração quando eu vejo a Renatinha sendo muito bem cuidada, né? Muito bem amparado, eu vejo as amizades se fortalecendo, isso é fundamental. Para um pastor ver isso acontecendo, o coração do pai, que é pastor, né? Ele fica super feliz de ver a gente se ajudando, é importante isto, né? Então é importante, eu vejo os laços se estreitando, é fundamental, porque quando as perseguições começarem, se já alguns não estão no meio da perseguição, é fundamental contarmos um com o outro. Estão me entendendo? Sim, é fundamental, tá? Deixa eu ver quem eu vou eleger hoje. A Dani falou, isso é igreja. Isto é igreja, Dani, é verdade, tá? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir... Quer ver? Agora começa a tremer na base. Quando eu começo a pedir coisas para vocês, alguns o coração já começa, a Karina já dá uma tremida nos pés ali, porque eu gosto de trabalhar com vocês, turma, tá? Não gosto de trabalhar sozinho, tá bom? E hoje, deixa eu ver, quem estiver mastigando pode ser que dê uma entalada aí, mas desentala, hein? A Dani já ia colocar um negócio na boca, falou, opa, pera lá. Ô, Márcio Barbosa. Eu sou Marcelo Barbosa, gente. E o cara é Márcio Barbosa, pelo amor de Deus, hein? Ô, Márcio, você, por gentileza, coloca os versículos aí, tá bom? Faz essa gentileza. Quando eu falar um versículo, você já digita aí e tal e coloca aí, tá bom, Márcio? Beleza, obrigado, tá? Pela ajuda, tá bom? Queridos, a mensagem que Deus colocou no meu coração é a mensagem que a gente está vivendo, tá? Nós estamos vivendo algumas coisas e a gente tem que falar dos milagres que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo milagres. Quem está vivendo milagres aí, levanta a mão, por favor. Milagres, milagres. A sua vida já é um milagre, gente, pelo amor de Deus, hein? Então, vamos lá, tá? O título
desta nossa conversa, porque é uma conversa, né? Eu nunca gosto de falar de outra maneira, tá? O título dessa nossa conversa é o seguinte: desprezar o pouco é ficar sem nada. Eita Jesus, hein? Agora você vai lembrar daquele pouco que para você é pouco e você não deu nem graças a Deus? Então você agora começa a dar graças, tá? Então, desprezar o pouco... Ó, você não está aqui. Quando aparece, você está aqui. Para você aparecer ali, você tem que clicar lá, vídeo. Né? Tá bom, tô só ouvindo a conversa aí, tá bom? Ó, então, o Márcio, o meu assessor de assuntos eternos da glória do Pai, colocou aí, ó, desprezar o pouco é ficar sem nada. Então, se você quer ficar sem nada, e esse ficar sem nada, amados, é sentenciar a sua geração. Então, ou você, né? Quando, Márcio, quando as coisas assim afetam só a mim ou a você, Márcio, tudo bem. Você e eu vamos nos lascar quando o negócio só é nós. Mas quando nós estamos vinculados a pessoas, a negócios, o desprezar o pouco é fazer com que pessoas também fiquem sem nada. Esse é o grande problema, tá? E para enfatizar um pouco isto, eu vou passar um versículo para vocês. Mateus 25, tá? Vamos lá para Mateus 25, por favor, a partir do 23. Mateus 25, 23. A gente faz um rascunho aqui, mas no final a gente vai para outras bandas, hein? Coisa incrível isso. Vamos lá, tá? Mateus 25. Eu vou lá para 25, 23. Ótimo, vamos lá. Vamos lá, ele vai falar, o Senhor aqui vai falar de uma parábola, tá? E ele fala por parábolas, né? Que você entenda o que eu vou falar, tá? Que os teus ouvidos espirituais estejam abertos para que você possa entender, amém, queridos? Porque se você estiver com a gente aqui pensando no almoço, o que eu vou fazer de almoço? Tá? Você não vai entender o que a gente vai estar falando. Você vai estar assim, ó, vai estar entrando por aqui, saindo por aqui, e não vai agregar nenhum valor para a sua vida. Então, você precisa, nesse pouco tempo que nós estamos, né, dando ao Senhor, você precisa estar sintonizado no Espírito. Amém? Então, Mateus 25, 23, o Senhor começa a falar uma parábola. Ele diz assim, deixa eu ver, não, eu vou avançar um pouquinho só, vou subir um pouquinho só, tá? Vamos lá, vou pegar um pouquinho mais, 25, vamos ver, a parábola do dinheiro investido, 25, 14, tá? Mateus 25, 14, meu assessor eclesiástico aí, por favor, Mateus 25, 14, tá? A parábola do dinheiro investido. Para cada um aqui, pessoal, Deus dá uma porção, porque Ele conhece o seu e o meu caráter, tá? Ele conhece o que nós vamos fazer com o que Ele colocar na nossa mão. Às vezes Deus não dá um sítio para algumas pessoas, porque essas pessoas nunca mais aparecerão na companhia de Daniel. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui no meu sítio, né? Precisa limpar, é muita folha que cai, eu preciso fazer a minha horta, cuidar do meu jardim. Então, Deus não vai dar um sítio para uma pessoa que nunca mais vai lembrar da companhia de Daniel. Tá? Nunca mais vai agradecer a Deus, né? O Deus dele passou a ser o sítio, porque nunca mais saiu do sítio. Vai morrer, vai virar uma estátua de sal no sítio. Esqueceu de Deus. Então, para esse sujeito, Deus não vai dar um sítio. Tá? Mas para aquele que, quando receber o sítio, já agradece a Deus e fala, Deus, nesse sítio, eu vou levar a companhia de Daniel e nós vamos dar muita glória a Deus, aleluia, nesse sítio. Aí Deus vai te dar um sítio. Porque o propósito é adorar a Deus. O sítio que Deus vai te dar é para adorar a Deus. A fazenda que Deus vai te dar é para você dar glória a Deus naquela terra. Onde Deus te colocar, e Ele só vai te colocar se você realmente for nesse lugar para honrar Ele, tá? É para você dar glória a Deus.
Então ele fala assim, ó, e também será a parábola do dinheiro, né? Parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Queridos, Deus ele nos dá um voto de confiança. Tá? Então perceba isso. Deus, senão ele estaria mentindo aqui, né? Porque ele fala assim, ó, maldito o homem que confia no outro homem. Tá? Então Deus, seja sincero, e não precisa escrever no chat. Você acha que Deus confia em você? Tá? Só pensa aí nos seus, né? Só aí trabalha os seus pensamentos. Você acha que Deus confia em você? Você acha que se hoje Deus te desse 1 milhão, né? O que você faria com esse 1 milhão? Será que ao receber 1 milhão, será que a sua atitude seria de agradecer a Deus? Agora eu vou perguntar algumas coisas para algumas pessoas aqui, tá? E não sai da nossa reunião não, tá? Porque aí não, nossa, ele vai fazer pergunta, eu vou sair dessa reunião, né? Gente, isso aqui é como se fosse um culto de uma igreja. O pastor às vezes não pergunta para a pessoa lá, né, na igreja, então é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, eu vou perguntar para Adriana Fanaro. E quando eu perguntar para a Adriana Fanaro, que é um prazer ver você, viu, Adriana? Te amamos muito em Cristo Jesus, tá? Adriana, o que é para você R$ 2,90? R$ 2,90. Dinheiro. Isso, mas o que é para você? É igual a 1 milhão. Igual a 1 milhão? Tá. Parabéns, tá? Pela resposta. Vou perguntar para outra pessoa, mas não vai na aba dela não, tá? Porque na aba do chapéu da Adriana Fanaro, ninguém pode ficar, é só ela, tá? Então vamos lá. Ana Luísa, um prazer te ver, tá? Prazer ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe ricamente sua vida, tá bom? Ana Luísa, seja sincero. Hoje, se alguém te desse R$ 2,90, o que seria isso para você? Pouco que você disse, né? Talvez para alguma situação, mas pode ser que seja bastante. Se eu precisar, sei lá, comprar 2 pãezinhos, vai sobrar. Obrigado, tá? Gratidão. É isso. Isto. Gente, R$ 2,90 para nós agora não significa muita coisa. Mas para uma pessoa que quer comprar 2 pãezinhos, 4 pãezinhos, é um milagre de Deus. Porque ela não tinha R$ 2,90 e, de repente, alguém estendeu a mão e deu R$ 2,90 para ela. Se realmente ela for o propósito dela, né, os R$ 2,90 comprar pão, ela entra no lugar, sai de lá com pão e leva o pão para a família. Então, para algumas pessoas, R$ 2,90 pode não significar nada, mas para uma pessoa que não tem nada, é um milagre que Deus está fazendo na vida dela. E se essa pessoa tiver humildade no coração, não só agradecerá quem deu R$ 2,90, mas agradecerá a Deus pela provisão. Eu quero que você entenda que o pouco para você, às vezes, é muito para uma pessoa. Né? Aí eu pergunto para a nossa querida, excelentíssima, salve, salve, Gisele. Gisele, o que é R$ 29 para você? O que você vê, o que você vê de R$ 29? Hoje, R$ 29 para mim seria muito, muito. Sim, obrigado, tá? Valor muito alto. Sim, obrigado pela participação. Você vê, gente, olha, R$ 29 para uma pessoa hoje significa muito dinheiro. Porque você imagina uma pessoa que não compra uma carne já faz muito tempo, seja um frango, seja meio quilo de carne, seja um bife, tá? Uma pessoa que pega R$ 29, para ela é muito, e no exato momento ela vai agradecer a Deus por esses R$ 29. Então, para você pode não significar muito, para a Gisele é muito, né? E Deus conhece as necessidades da Gisele. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer prover toda a necessidade dela, né? E assim, então, R$ 29 para algumas pessoas não significa absolutamente nada, mas para algumas pessoas é tudo.
Eu pergunto para o Juliano Panza, por favor, R$ 2.900 hoje para uma pessoa, o que você acha que seria? 2.900 para uma pessoa hoje é a provisão do mês. A provisão do mês, exatamente, é nesse ponto que eu quero chegar, tá? Obrigado. Um dia, a gente passa alguns apertos, alguns meses, né, que a gente, às vezes, tem as viagens para fazer, a gente aluga carro, a gente aluga hotel, né, a gente fica hospedado em hotel. Então, tem meses que o cartão dá uma bombada, né? Alguns sabem disso, né? Faz as coisas aí usando o cartão. Mas é isso, gente. Para a gente estar em alguns lugares, a gente tem que usar o cartão, porque às vezes não tem o dinheiro, né, para fazer as viagens que a gente quer estar presente nas reuniões da companhia, a gente quer estar inserido em alguns contextos. Então, tem meses que o nosso cartão dá um pico, né? Então, o que aconteceu? O nosso cartão deu uns picos esse tempo atrás aí. Então, a gente tem que pagar os cartões, pagamos os cartões e ficamos zerados, devolvemos, né, o dízimo, as primícias, né? E ficamos zerados praticamente, né? E a gente fica um pouco inquieto, né? Eu, em particular, como provedor da casa, me dá uma certa inquietação ficar sem dinheiro, né? E um dia eu saí da escola um pouco mais cedo e fui no banco tentar fazer algumas negociações. Ao chegar lá no banco, eu olho o saldo da minha conta, estava lá, saldo da conta e limite. O saldo da conta estava R$ 2.900. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, vou conversar, porque eu não quero usar o limite, né? Que depois eu vou ter que pagar o limite, né? Eu sentei lá com o gerente, eu falei, eu quero que você me explique esses R$ 2.900 aqui. O gerente olhou para lá, olhou para cá, viu o extrato, viu tudo. Ele falou, esses 2.900 é teu, não é limite. Agora, você imagina uma pessoa que já não fazia compra, já fazia quase um mês, e quando enxerga 2.900 na conta, meu Deus, para quem não fez compra, chega lá, tem 2.900 na conta, eu falei, meu, glória a Deus, cara. Eu falei para o gerente, nossa, graças a Deus, né? Então a gente fica numa sensação de que Deus cuida realmente da gente de uma forma extraordinária. Então, 2.900 ali, aí você já sai dali já fazendo as contas, pagando conta daqui, pagando conta dali, porque tinha contas para pagar e tinha compra para fazer. Aí a gente foi fazer a compra. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte, o como Deus, ele conhece a gente. O como Deus, ele não deixa faltar. Não é porque não tínhamos feito compra naquele mês que tinha acabado tudo. Não, Deus não deixa acabar tudo. De alguma coisa, Deus começa um processo. Agora, para quem conseguiu os 2,90 foi um milagre extraordinário de Deus. Para quem conseguiu os 29, milagre. Para quem conseguiu 2.900, sabe-se Deus de onde veio. Eu nem quero saber de onde veio os 2.900. De repente, o ímpio depositou na minha conta, porque a Bíblia fala sobre isso, que o ímpio irá depositar na conta do justo. Quem é justo, levanta a mão. Isso, então prepara a sua conta lá, tá? E se não tem conta, abra logo uma conta, porque alguém vai depositar na sua conta, tá? Então, queridos, eu vi ali um milagre de Deus, assim como uma outra palavra que o João ele falou na minha vida, quando estávamos na reunião da rede. É importante estar presente na reunião da nossa, né, da companhia. Importante estar, né, fazer das tripas coração para estar, como a Antônia, que está conosco também, não tinha dinheiro para estar na reunião anterior, pediu dinheiro emprestado, esteve presente na reunião e Deus, com certeza, abençoou a vida dela. E estava na reunião da companhia de Daniel, né, ouvindo umas boas novas da parte dos céus, e de repente o João fala assim, olha, você vai receber um bônus extra. Eu recebo, gente, tudo o profeta falou, né, a boca do apóstolo profeticamente liberou, eu recebo, você precisa receber a palavra profética, queridos. Precisa receber a palavra que o profeta fala com você. Aí, conclusão, gente, ó, o João
liberou uma palavra que eu ia estar recebendo um bônus a mais. E esse mês, graças a Deus, saiu um bônus, né? Aparentemente bom para mim, não se compara ao bônus que um ou outro aí na companhia recebe, não se compara, mas para mim é um bônus extraordinário. Tá? E ao chegar na escola, o bônus que eu recebi de forma extraordinária foi da prefeitura. E no estado também nós temos direito a um bônus. Eu saio da companhia, na reunião da nossa companhia, a semana que eu começo no estado, a minha coordenadora fala assim, ó, a escola não bateu a meta e não tem bônus. Mas o João profeticamente falou que eu ia ter bônus. E eu fiquei com a palavra de quem? A palavra da coordenadora ou a palavra do profeta? Fiquei com a palavra do profeta. Conclusão, passou alguns 3 dias, coloco no grupo, batemos a meta, vamos receber o bônus. Então, o profeta falou, e Deus seja glorificado pela palavra do profeta, que não volta vazia. Então, queridos, aí eu continuo, Karina Osal, eu continuo a pergunta, tá? Não pense que você ia ficar assim, sem responder a minha pergunta, Karina Osal. Karina Osal, R$29 mil hoje. O que são R$29 mil? Solução dos meus problemas. Ai, gente, olha só. R$29 mil. Para alguns, que estão bem legal, graças a Deus, né? Não significa tanta coisa. Mas para alguns, é o pagamento de muitas contas, é a entrada de um automóvel, é a quitação de algumas coisas. Então, para algumas pessoas, cairia como uma luva, né? É isso mesmo. E para finalizar, Cristiane Pereira. Você está bem? Bom dia para você, Cristiane. Bom dia, pastor. A Cristiane tem uma casa dos sonhos ali. Eu vejo aquela varanda dela, eu fico só babando naquela varanda. Amém. Coisa mais linda. Ô, Cristiane, hoje, R$290 mil. O que seria isso, R$290 mil? Provisão de Deus. Provisão de Deus. Amém. Obrigado, tá? Então, R$290 mil seria ou a entrada de um apartamento, de uma casa, a compra de um carro quitado, bonitão. Seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Para alguns, talvez, isso não signifique nada, mas para muita gente é um milagre que Deus está liberando. Então, queridos, o que eu percebo, o título da nossa conversa hoje, desprezar o pouco é ficar sem nada. Baseado nisso, estamos na parábola, né, dos talentos, Mateus 25:14, diz assim, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Mais uma vez eu volto. Não é que Deus confie em nós, mas Deus está dando um voto de confiança para cada um de nós. Tudo bem? Deus está dando um voto de confiança para você que está conosco, e Ele vai confiar que aquilo que Ele colocar nas tuas mãos, você vai fazer algo muito bom. Porque se isto não acontecer, você vai ficar sem nada. Diz ainda a leitura. Então ele chama os seus servos e vai confiar os bens dele aos servos. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 só. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então entra um quesito fundamental aqui, capacidade. Tá? Todos nós temos a capacidade para chegar muito mais longe da onde estamos. Todos nós temos a capacidade de, o pouco que termos, fazermos isto multiplicar. Mas também podemos fazer o que este que recebeu 1 só, né, aconteça. Vamos lá. O que é o 16, tá?
O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Olha só, aquilo que o Senhor dele colocou na mão dele. Ele pega aquilo, tem a capacidade de discernir o que tem que fazer, tá? Essa capacidade nós temos, porque nós temos o Espírito Santo. O que eu vou fazer, Senhor, com esse dinheiro? O Espírito Santo vai te orientar o que você deve fazer. O que você não pode fazer com esse dinheiro é fazer aquilo que o Senhor não mandou. Então, tome cuidado para não fazer aquilo que o Senhor não mandou. Ouça Deus. Deus vai te falar, olha, pega esse dinheiro e faça o que eu estou te orientando para fazer. Tá? E vai dar certo. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Tá? E aí vem o tema da nossa conversa hoje. Desprezar o pouco é ficar sem nada. Se fosse você só ficar sem nada, tudo bem, cada um que faça o seu angu que coma. Mas deste angu comerá o seu filho, deste angu comerá a sua empresa, deste angu comerá o mercado que você está trabalhando. Então você precisa saber o que vai fazer com aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu como os demais, todos eles saíram. Cavou um buraco. Cuidado para você não estar cavando buraco, tá? Com aquilo que Deus deu para você. Tome muito cuidado, porque se você estiver enterrando aquilo que Deus está te dando, diz a Bíblia na continuação assim, aqui, que além do que você enterrou, você vai enterrar muitas outras coisas. Então, diz assim, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Queridos, entenda o seguinte, tudo que Deus está colocando nas tuas mãos, Ele vai pedir conta disto. Tudo. Tudo isso que você acha que aparentemente é teu, não é teu. Tá? Não é teu. Deus está colocando tudo nas tuas mãos para que você faça esse negócio melhorar, para que você possa multiplicar as coisas. Aquele que tem uma casa vai conseguir uma outra casa. Aquele que tem um carro vai conseguir um outro carro. Então, tudo, ainda que você, como o nosso querido... Qual é o nome daquele que esteve Coraiola aqui? O Coraiola, esses dias, esteve aqui em casa. É o Coraiola e a gente está tentando lembrar. A gente está ficando velhinho, estamos esquecendo das coisas, tá? Igor. O Igor. Igor. Obrigado, Thaís. A Thaís é novinha ainda, né, gente? A memória dela é formidável. A gente está ficando velhinho aqui, né? Então, o Igor esteve aqui. O Igor é um empresário, né? O Igor é um cara... Teve uma churrascaria nos Estados Unidos. É um cara que tem uma visão extraordinária dos negócios. Ele sentou aqui com a gente e, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a falar, olha, eu não tenho casa, eu não tenho carro. A casa que ele tinha, ele vendeu o apartamento e ele aplicou o dinheiro de tal maneira que, com o dinheiro, ele conseguiu comprar outras coisas e praticamente o dinheiro continua na conta. Hoje ele não anda, ele não compra carro, ele aluga carro. Tá? Mas é um direcionamento que ele recebeu de Deus e a gente percebe que muitas das coisas que ele falou nós vamos adotar também. Porque é uma coisa extraordinária essa situação. Então, Deus enriqueceu ele e dessa questão que Deus enriqueceu ele, ele se tornou mais rico. Essa é a ideia, querido. Se Deus te der, é para que você multiplique aquilo que Deus está te dando. Não é para ficar estacionado. Gente, tem gente que está criando raiz no lugar. Não, querido, não é para você fixar, muitas vezes, fixar as raízes da sua vida no lugar. Você passa 30 anos trabalhando dentro do mesmo ambiente. Gente, isso é você ficar empoeirado. Tira a poeira aí, ó. Tira a teia de aranha, você que está muito tempo no lugar, que às vezes você está parecendo com o ambiente desbotado, descolorido. Então, assim, legal, eu sei que talvez você tenha um trabalho extraordinário, glória a Deus, mas eu quero te instigar a você subir.
Tá? Se você é uma doutora, que nem a Dani Tescari, doutora Dani Tescari vai ser diretora. Vai ser Dani Tescari, pelo amor de Deus. Não, que assim. Dani Tescari, ó, a capacidade, quem vai te fazer subir nos degraus não é você, é Deus que quer te ver lá em cima. Então, ó, tira a poeira de cima de você, a teia de aranha. Às vezes você trabalha tanto tempo num lugar que você desbotou como a parede. A parede perdeu a cor, você perdeu a cor também. Tá? Então, tome cuidado, tá? Para você não ser impregnado na mobília do ambiente, nem nas paredes. Tá? Então, leve vida para esse lugar. Tá? Então, diz ainda aqui, que estamos entendendo, queridos? Estamos entendendo? Tá? Importante que vocês estejam entendendo e a gente saia no finalzinho aqui enriquecido com o nosso entendimento, tá? Versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Gente, sabe por que eu falei para vocês isso? Que você não deve se tornar a mobília do ambiente, nem a cor da parede desbotada do ambiente que você trabalha. Pelo menos dá uma corzinha lá no escritório, né? Pelo menos dá uma corzinha na sua sala. Pelo menos muda a mobília, gente. Você está lá há 20 anos, a mesma mobília, a mesma cor da parede. Oh, muda um pouco esse trem aí, pelo amor de Deus. Sabe por que eu falo isso, queridos? Que assim, ó, eu dou aula, vai fazer 11 anos, né? E se a gente não muda algumas coisas, a gente se torna a mobília do lugar, se molda a cor do ambiente. Eu estive esses dias atrás na diretoria de ensino regional e né, um prédio todo é da diretoria. Eu fiquei pensando, meu Deus, hein, eu podia vir trabalhar aqui também, hein? E a gente começa, né? Porque eu comecei a questionar, gente, o que precisa fazer para trabalhar nesse ambiente aqui? Aí o pessoal falou assim, ó, você tem que fazer um projeto que chegue até eles. Eu falei, opa, então eu vou fazer um projeto para ir chegar até eles, tá? Porque aí o meu nível de influência na educação muda. Né? A gente tem que pensar isso. A gente tem que pensar que a gente tem que mudar de nível, gente. Fica só naquele nível do joguinho, tá errado, gente. Tem que passar de fase, tem que melhorar o nível, as habilidades, porque senão você se torna pertencente ao prédio, né? Pertencente à mobília. Isso a gente não pode querer, tá bom? Então, depois de muito tempo, preste atenção, porque o Senhor vai querer que você preste conta daquilo que Ele vai te dar ou já te deu. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Eita, Jesus, vai chegar a hora da prestação de conta. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. E diz ainda assim: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5. Muito bem, olha que esse servo vai ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Queridos, alguns aqui conosco querem chegar lá em cima sem dar graças a Deus aqui embaixo, sem estar feliz com aquilo que Deus tem dado. Conclusão, lá em cima não chegarás, porque aqui embaixo não sabe agradecer. Tá? Deus, ele conhece o coração das pessoas, ele não vai colocar uma pessoa ingrata lá em cima se é ingrata aqui embaixo. Então, ele falou assim, olha, você vai receber, vem, né, vem e participe da alegria do teu Senhor. Chega o cara que tinha recebido 2. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, a partir de agora, é o que eu quero enfatizar. Porque se você não sabe agradecer por 2,90,
ele não vai te dar 2.900.000. Ele não vai te dar. Tá? Se você não sabe agradecer pelo pouco, né? Por aquilo que aparece, por aquilo que te dão, o mínimo que seja, tá? Ele não vai te colocar em coisas extraordinárias. Então, ó, estou falando uma verdade aí para você, tá? Se você é uma pessoa que tem um coração ingrato e não reconhece Deus em nada, tá? Então não pense que vai chegar em algum lugar, tá? Então, assim, ó, é para nós aprendermos, queridos, tá? Porque você imagina R$ 2,90 para quem não tem o pãozinho. Quando pega R$ 2,90, sai pulando de alegria. Tá? Para você pode não ser nada, mas em dado momento, para nós, Marcelo e Rose, R$ 2,90 verdadeiramente servia para comprar pão. Tá? Então, para quem não tinha absolutamente nada, quando alguém dava o dinheiro da condução para nós, a gente ia a pé para casa para comprar o pão com R$ 2,90. Para você ver como a situação. Mas isto, tá? Quando os R$ 2,90 para comprar o pão aparecia, era o nosso alimento. E com muita graça, gratidão a Deus, a gente comia com R$ 2,90. Então, para você entender, querido, aquilo que Deus colocou na tua mão, passa a ser grato. Então, agora começa a entrar, aí você fala assim, mas por quê? O porquê é meio de mineiro, tá? Mas por quê? Não é o que eu estou vivendo? Né? Por que eu estou vivendo essa situação? A resposta, querido, pode, tá? Tem várias situações. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Gente, quem falou para você que Deus é mau? Quem falou para você que Deus castiga? Quem falou para você que Deus, né, ele vai matar caso uma coisa ou outra você deixe de fazer? Eu sei que algumas religiões talvez tenham impregnado em nós que Deus, né, que Deus é mau, que Deus vai pesar a mão, tá? Mas o nosso Deus não é assim, querido. E alguns têm medo do pai biológico. Olha que interessante, ó. Alguns cresceram com medo do pai biológico. E por crescer com medo do pai biológico, tem medo de que o pai celestial haja da mesma maneira, mas não é verdade, queridos. O nosso pai espiritual, ainda que você tenha tido um pai biológico muito mau, muito carrasco, muito abusador, muito ausente, o nosso pai, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele nos ama e tem nos livrado e nos abençoado de forma extraordinária. É isso que você deve entender, tá? Seja liberto de sentimentos proporcionados pelo seu pai biológico, que foi um carrasco, um abusador, um ausente, um explorador. Tenha, assim, ó, essa questão aí rompida, para que você veja Deus como um pai que está com você o tempo todo, em nome de Jesus. Então, essa visão, este homem tinha da pessoa que ele trabalhava. Como eu sabia que o Senhor era um Senhor mau, eu fiz o quê? Eu tive medo e enterrei aquilo que o Senhor me deu. Então, alguns de vocês enterraram algumas coisas que Deus deu para vocês. Algumas pessoas. E você vai ter que desenterrar esse trem aí, tá? Você vai ter que desenterrar esse trem para que você possa avançar na sua vida, tá? Tire esse pensamento, esse roupante de que Deus é esse ser que carrasco, que pesa a mão, e você não tem que ter medo de Deus, tá? Assim como toda autoridade precisa ser respeitada, a autoridade de Deus precisa ser respeitada também. Então, diz aqui, por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Aí vem a recompensa desse cidadão. Queridos, eu não sei que recompensa você tem recebido daquilo que você está fazendo ou já fez. Mas que o que você plantou, você vai colher, isso é sem sombra de dúvidas. Tá? E até mesmo o que você deveria ter plantado e não plantou, também você vai receber desta falta aí, tá? Diz assim, o Senhor respondeu, servo mau, mau é você, severo é você consigo mesmo, e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. E olha o que ele vai receber esse servo. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Gente do céu, pelo amor de Deus. O cara não soube fazer, né, soube fazer com aquilo que Deus tinha colocado na mão. E quando foi a hora de prestar conta, até o que ele tinha foi tirado dele, ou seja, desprezar o pouco é ficar sem nada. Então, eu não sei em que patamar dessa parábola você se encontra. O que eu sei é que todos irão prestar conta e alguns será tirado tudo. Tá? Então, preste atenção nisso, que é muito importante. Tá? Eu tenho alguns versículos para falar com vocês ainda. Deus é muito misericordioso, eu sou prova viva disso, glórias a Deus. Nem mereço o que vivo, é isso mesmo, tá? A graça de Deus, ela superabunda, né? O que nós merecemos. Então, queridos, eu quero falar para vocês, 1 Reis 17, o meu assessor, por favor, 1 Reis 17, 8, por favor, tá? 1 Reis 17, 8. Para você entender que os apóstolos, os profetas estão falando e alguns não estão acreditando. Pior coisa, querida, é você não acreditar na palavra do profeta. Sinceramente, é muito ruim não acreditar na palavra dos profetas. Os profetas estão falando e alguns não estão acreditando. Perceba que Elias, né, nesse desenrolar dessa passagem, ele profetizou que não ia chover e durante 3 anos não choveu. O profeta liberou uma palavra, né, devido ao pecado do povo, devido a todo um contexto de afastamento de Deus. Ele abriu a boca e ele falou assim, ó, durante 3 anos o céu vai estar fechado e não vai cair um pingo d'água. Dito e feito, não caiu um pingo d'água. Tá? Mas Deus falou assim, olha, vai para tal lugar que eu vou prover a sua necessidade. Água para você, profeta, não faltará, e comida os corvos trarão para você. Tá? Foi isso que aconteceu. Quando a água do ribeiro secou, Deus falou para o profeta, vai para tal lugar, para Sarepta, que lá eu já ordenei uma viúva que irá te sustentar. Olha, Deus trabalhando tanto no coração do profeta, quanto no coração da pessoa. Então, assim, ó, Deus coloca algo no teu coração e o profeta vem para confirmar. Tá? O profeta sempre aparece para confirmar aquilo que já está ali, ó, assim, pairando no seu coração. O profeta vem e fala com você. Aí você precisa dar ouvido para o profeta, querido, porque se não der ouvido para o profeta, ao invés dos corvos trazerem para você o alimento, os corvos tirarão o pouco que você tem. Então, tome cuidado com isso, tá? Diz assim, então estou lendo
1 Reis 17, do 8 em diante, tá? Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente. Profetas, quando Deus falar para vocês, vão imediatamente. Não perca tempo. Quando Deus falar, vá, deixa a louça. Deixa a casa para arrumar. Deixa seus afazeres por fazer. Quando Deus falar para você, profeta, vá imediatamente. Não titubeie. Algumas palavras proféticas é para o momento que você recebe, não é para depois. Tá? Então ele fala assim, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele, o profeta, foi... Ah, não, ele foi depois. Não, o profeta foi amanhã. Não, o profeta deixou para o encontro da companhia de Daniel. Não, né? E ele foi imediatamente. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva. Deus falou que uma viúva iria sustentá-lo. Quando chega na porta da cidade, quem está lá? A viúva. Tá? A viúva já sabendo o que o profeta ia fazer. Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Gente, presta atenção no trem aqui, ó. A viúva estava lascada. A situação estava deplorável. A mulher já era viúva, já era uma situação constrangedora. Estava uma seca do deserto do Saara naquele lugar. Ela estava lá apanhando lenhas. Aparece um sujeito de Deus, falando assim, ó, você pode me trazer um pouco d'água? Gente, quem não tem Deus ia falar, meu, vai caçar coquinho em qualquer lugar. Quem não tem Deus, na hora, meu, você não está vendo a minha situação aqui deplorável. E você vem folgado pedir água para mim? Mas ela sabia que Deus ia enviar um profeta, querido. E você precisa saber que Deus vai enviar um profeta para você também. E se você tratar o profeta com desprezo, ele vai bater o pó dos pés, e você ficou sem a palavra que Deus mandou ele trazer para você. Então, quando Deus mandar um profeta falar com você, e tenha um discernimento se o profeta é de Deus ou não, tenha um discernimento se a palavra profética é de Deus ou não, tá? E quando confirmado no seu coração, recebe o profeta e recebe a palavra que ele vai liberar sobre a tua vida. Se você fechar a porta para o profeta, você fechou a porta para Deus. E você ficou sem a provisão, porque essa mulher vai receber uma provisão extraordinária. E se você fecha a porta na cara do profeta, porque a sua situação, você só tem R$2,90, você perdeu 2.900.000 na sua vida. Então, diz aqui ainda, ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? No 11, enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu. Não foi brusca não, né, gente? Ela não foi mal educada. Porque ela entendeu, porque Deus colocou no coração dela que alguém da parte de Deus viria para socorrê-la. Deus, ele não desampara o justo. Deus, ele vai trabalhar com R$2,90 e vai fazer 2.900.000. Tá? Mas ela respondeu, juro, pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Aí vem a palavra profética, vem a palavra de Deus, vem o profeta falando o que Deus mandou falar. Tá? Ele falou assim, olha, você tem R$2,90 aí na sua casa. Mas eu quero que você pegue esses R$2,90 e ainda divida, dá a primeira parte para mim.
ela não titubeou, queridos. Ela não pensou duas vezes. Ela entendeu. Aí o profeta falou assim, olha, desses R$2,90 que você vai dividir comigo, você vai receber da parte de Deus R$2.900.000. Ah, queridos, não foi R$2.900.000 que chamou a atenção dela. Foi a palavra que veio direto do coração de Deus no momento assolador que ela estava vivendo. E ele fala assim, Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse para você. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, olha a palavra profética, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Conclusão, gente, aquela mulher se tornou uma milionária, recebeu R$2.900.000, por quê? Creu na palavra do profeta. Thaís, agora é com você, hein, Thaís? Ó, vou liberar agora para você. Thaís, o que diz a palavra para quem crer na palavra do profeta? O que vai acontecer, Thaís? Prosperarás. Prosperarás. Crede nos seus profetas e você prosperará. A palavra do João foi, você vai receber bônus. A palavra da coordenadora, gente, não vai ter bônus. Eu vou crer em qual palavra? Hein? Ela pode falar assim, esse ano não tem bônus. Tá? E passou uma semana, a palavra do João foi a palavra de Deus e saiu lá assim no grupo. Conseguimos alcançar a meta, vamos ter o bônus. Queridos, não importa se é R$2,90, a palavra do profeta, ela tem que acontecer. Conclusão, aquela viúva, gente, se tornou uma grande empresária, uma grande negociante de farinha e de óleo, e Deus abençoou a família dela de uma forma extraordinária. É logo que depois dessa passagem vai acontecer um outro fato. Mas não importa, o importante é que com pouco, olha, ela não desprezou pouco. E o pouco que ela tinha, ela ainda dividiu. Tá? Então, assim, é importante você ver que você não pode desprezar o pouco que tem. Tá? Quando a Gisele fala para ela, R$29 seria muito. Cara, eu tenho certeza absoluta que quando 29, 290, né? 29, 2.900, né? 29.000, quando entrar na mão dela, eu tenho certeza absoluta que ela vai dar muito glória a Deus e aleluia. Muito glória a Deus e aleluia. Tá? Para nós finalizarmos a nossa conversa, Provérbios 3:6. Provérbios 3:6. Provérbios, capítulo 3. Pessoal, tudo isso eu estou falando porque nós estamos vivendo isto. Nós estamos vivendo essa situação toda, tá? De milagres assim, dessa maneira. E, em momento algum, deixamos de dar graças a Deus, né? Quando os 2.900 apareceram na minha conta, né, a gente já estava quase um mês sem fazer compra, né? Um mês, um pouquinho, ou menos de um mês. Né? Mas as coisas não faltaram, talvez tenha faltado uma coisa mais especial, mas não faltou, né? A base, né? A básica da alimentação não faltou. Mas, assim, a gente viu a provisão, eu vi a provisão de Deus, sentado com o gerente, ele fala para mim, eu perguntei para ele, mas esses 2.900, de quem que de onde veio esses 2.900? Ele falou, cara, eu não sei de onde veio. É uma conta parada. Gente, imagina uma conta parada há muito tempo. De repente, eu vou lá questionar a conta, né? E ele fala, eu vejo lá 2.900, quero que você me explique esses 2.900. Eu falo, cara, é seu esses 2.900. O cara estava quase sem uma arruela no bolso. De repente, chega no banco que a conta está quase parada
2.900, cara, você quase que eu abracei o gerente lá, mas agradeci a Deus na frente dele. Já fizemos outro negócio, ficamos de voltar lá para conversarmos sobre outros propósitos. Então, graças a Deus. Então, a gente reconhece. E esse versículo aqui, queridos, o último para a gente finalizar, Provérbios 3:6. Deixa eu só ver se eu estou no 3 aqui. 3:6. Tá? Diz assim, olha, reconheça, tá? Provérbios 3:6 diz assim, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, queridos. Reconheça o Senhor na situação, Gisele, reconheça o Senhor nesse caminho que você está, nessa situação que você está. Reconheça Deus no controle, reconheça que Deus não te abandonou, reconheça que Deus ele é o teu provedor, reconheça que Ele conhece a sua necessidade, né? A sua busca, reconheça isto. E sabe, diz assim, ó, e Ele endireitará as suas veredas, né? Os caminhos estreitos, os estreitos que você e eu estamos passando. Reconheça o Senhor nessa situação. Está difícil? Reconheça que o Senhor está no controle. Está passando um problema de saúde? Reconheça que o Senhor está no caminho com você. Tá? Na doença, Deus não te abandona. Na escassez, Deus não vai te abandonar. Onde você pisar os teus pés, Deus vai estar com você. Só uma coisa, Deus não macumuna com o mal. Deus não macumuna com o pecado. Deus não está com a pessoa quando ela vai adulterar. Deus não está com a pessoa quando ela vai mentir. Deus não está com a pessoa quando ela está fazendo coisas erradas. Deus não está com a pessoa quando isso está acontecendo. Tá? Esqueça. Deus não está com essa pessoa que está maquinando o mal, em destruir família, em puxar o tapete das pessoas da empresa. Deus não está com essa pessoa. Se Deus não está com a pessoa, você imagina quem está com ela. Tá? Mas Deus, Ele está no caminho com os justos. Deus, Ele está no caminho daquele que está chorando e esperando nele. Deus, Ele conhece a necessidade do justo e Ele enviará a provisão para você, que é uma pessoa justa. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o Deus da justiça. Esse é o Deus do amor, esse é o Deus que nos criou e nos escolheu para sermos o povo dele. Esse é o nosso Deus. Se você está andando pelo certo, pelo justo, Deus está com você nesse caminho. E a semente cairá nesse caminho, do certo e do justo. Se a semente não tem caído nesse terreno que é você, é porque você não está andando na palavra do Senhor. A companhia de Daniel sempre enfatiza que princípios são inegociáveis. Tá? Se o seu calo apertou porque você andou ou está andando de forma errada, corrija isso, querido. Volte para o certo. Volte para o caminho justo. É como você pegar imigrantes, tá? E você chegar lá embaixo e você fala, eu preciso voltar. Você precisa voltar do caminho torto que talvez esteja andando, do negócio torto que fez, da casa torta que você está morando, para Deus poder endireitar esse trem aí. Porque senão, queridos, você será uma pessoa decepcionada, frustrada, e não culpará somente o seu pai biológico. Você vai julgar a sua culpa no pai espiritual também. E, sinceramente, nesse cartório ele não tem culpa não, tá? Nesses BOs ele não tem culpa não. Então, o segredo é desprezar o pouco, é ficar sem nada. Só para fechar, querido, reconheça o Senhor nesse caminho que você está. Se está precisando de R$29, reconheça que Deus está com você hoje, tá? E que Ele vai prover os R$29. E se Ele vê bondade no seu coração, não só R$29, mas vai vir muita bênção para você também. Amém? Deus não está com aquele que está com o pé no pecado. Pode esquecer isso. Tá? Deus está com aquele que se arrepende. Estou arrependido.
de ter cometido esse pecado. E outra coisa, nós, da companhia de Daniel, sempre nos colocamos à disposição de vocês, para que, se você está nessa situação, você nos comunique a liderança da companhia de Daniel, e a gente possa juntos, porque você só está sozinho porque você quer. Nós juntos vamos poder te ajudar. Caso contrário, continue sozinho. Tá? Caso contrário, segure o seu próprio BO. Romanos capítulo 10, só para fechar, tá? Logo após, vou orar por vocês e passo para a Thaís, caso tenha alguns avisos. Mais uma vez, queridos, graças a Deus eu tenho sido fiel nos meus dízimos e nas minhas primícias, tá? E vira e mexe a gente oferta também, tá? Esse é um princípio que não tem negociação, tá? Mas a gente não vai ficar tocando nesse assunto, porque a Flávia mesmo falou, a gente não vai ficar buzinando no seu ouvido. Você deve saber que princípio é inegociável, tá? Romanos 10. Só um minutinho, que eu estou pegando aqui. Deixa eu escolher uma pessoa para fazer a leitura. Aí a pessoa já engole o que está engolindo, engole até a saliva que está seca já a garganta. A Renatinha já pega a Bíblia, já abre, que talvez seja ela, não sei, né? E começa aquele apavoro todo, né? E assim, a Carol Meyer fica olhando assim, o jeito das pessoas que estão assim, na correria. Ótimo. Maravilha. Vamos ver aqui essa pessoa abençoada que terá... Tô achando engraçado essa foto do Billy, que o Billy fechou um olho assim, fez a cara assim e tal. Achei interessante a cara do Billy, tá bem legal a cara do Billy nessa foto, hein? Mas queria ver o rosto do Billy. Mas tudo bem, vamos lá. Para fazer a leitura de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Quem será, hein? Já prepara aí, hein? Isso, o coração já começa a dar aquela acelerada. Hein? Tomara que... o Billy apareceu. Billy, naquela foto você está estilosão, hein, Billy? Achei bem legal aquela foto. Aquela careta assim. Parabéns, Billy. Seja bem-vindo conosco, tá? Vamos ler? Vamos lá, deixa eu ver. Carol Meyer. Vamos lá, Carol, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Aumenta o som, Carol. Solta o play. Eu estou com uma versão da Bíblia que eu não sei se é de vocês aqui, mas vamos lá. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É Romanos 10, 9 e 10? Isso. Tá ótimo, a versão tá maravilhosa, tá? Amados, ainda que sejamos, nós somos uma igreja que está inserida no mercado de trabalho, nós somos filhos de Deus, reconhecemos Deus como cabeça desse importante negócio que estamos, mas é importante que aquele que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, o faça. É muito importante que você abra a sua boca e confesse Jesus, como foi dito aí na leitura da palavra. É muito importante que você pronuncie uma oração para que o céu, para que o inferno, para que a humanidade ouça que a partir desse momento você está confessando que Jesus é o teu Senhor. É muito importante isso, querido, tá? É muito importante ter Jesus. Aí você fala assim, não, mas Jesus mora no meu coração desde que eu era pequenininho. Gente, isso é uma crença, tá? Religiosa. Tá? Agora você é um adulto, criança não tem pecado, criança é inocente. Hoje somos adultos conscientes, pecamos muitas vezes e às vezes estamos inseridos no meio do pecado. Então, quem nunca confessou Jesus com a boca e não creu ainda no coração, precisa fazer isto, tá? Porque é a Bíblia pura que a gente está tratando. Então, se por acaso nesse encontro nosso desta manhã, alguém que está presente quer confessar Jesus com a boca e crer com o coração,
estou fazendo um convite, né, Thaís? Estou fazendo um convite. Na igreja, Thaís, eu era o pastor dos apelos, eu fazia os apelos, né? E eu acho interessante, Thaís, que um dia um pregador internacional, ele pregando para uma multidão, e no final ele fez o apelo. Quem aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão. E no meio de uma multidão, uma pessoa aceitou Jesus. Uma pessoa só. Essa uma pessoa só ganhou centenas de milhares de pessoas mundo afora. Foi Billy Graham, um dos maiores pregadores, um dos maiores pessoas que orientou presidentes no mundo. Foi Billy Graham. Em um apelo, ele mudou a vida de milhares de pessoas. Pastor, pode concluir? Beleza. Então, ficou assim. Se tem alguém nesse nosso meio que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida, o seu caminho, tá? E diga-se de passagem, quando você faz isso, você está entregando os seus problemas, as doenças, as maldições que eram sobre você, você está falando, Senhor, o Senhor se colocou no meu lugar por tudo isso, Senhor. Leva toda essa coisa ruim da minha vida, e infelizmente caiu sobre o Senhor isso. Se tiver alguém, por favor, faça um movimento, coloque uma palminha da mão aí, que eu quero, levante a mão, faça qualquer movimento, ou coloque o seu nome no chat aí, para que eu possa fazer uma oração e a gente possa te encaminhar. Não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que tem que convencer você disto, tá, querido? Se alguém deseja receber Jesus, mas receber Jesus, o que vai mudar na minha vida? Deixa o tempo dizer isto, tá bom? Tá? Mas se eu aceitar Jesus, eu vou... Deixa Deus trabalhar na sua vida, tá? Muitas coisas vão mudar com o passar do tempo. Estou há quase 30 anos com Cristo e as coisas ainda na minha vida estão mudando. Se tem alguém, manifeste-se, dou-lhe uma, dou-lhe duas... Oi? Se também você quiser falar depois, estou parecendo o Masterchef, aquela Maria não sei o quê, qual que é? A Ana Paula, né? Ana Paula, na hora da contagem, gente, falta 1 minuto só para acabar esses pratos. Gente, está na hora de empratar. Gente, falta 30 segundos. Né? E ela embroma, tá, os 30 segundos, volta depois 30 segundos, e depois, quando já acabou o tempo, ela fala 10, 9, 8, aí ela para, gente, vamos fazer o prato aí, gente. 5, 4, gente, eu já falei, gente, os últimos segundos, gente. Tá? Se alguém quiser, ainda está em tempo, ótimo. Thaís, nos colocamos à disposição para fazer isso, caso alguém queira, né? Tá bom? Estamos aqui, a companhia de Daniel está à disposição de vocês para orientar vocês com relação a isto. Se alguém, uma hora dessas, e olha, só um bizuzinho, tá? Isto é necessário, tá bom? É Bíblia pura, não pense assim que é da cabeça da gente. Você tem que fazer isso hoje ou amanhã, não sei. O que eu sei é que você precisa fazer esse trem aí, tá bom? Precisa fazer essa oração, porque esse trem só vai partir para a glória, tá? Caso você faça isso, tá? No demais... Vamos, a Rose vai falar uma coisa com vocês, tá? Peraí, gente. Foi? Queridos, deixa eu só dar um testemunho também que cabe muito, assim... Vocês estão me ouvindo direitinho? Está ouvindo? Tem muito a ver com a ministração do Marcelo, porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E vocês sabem, né, que Deus tem mandado eu cuidar de umas plantinhas assim, e você não sabe como Deus tem falado comigo. Mas é certo que aquilo que a gente planta, e o que isso tem ligado ao que a gente planta, essa ministração do Marcelo. Quando Deus manda aqueles 3 talentos, aqueles homens com aqueles talentos,
nada mais é do que plantar, né? E um tempo atrás, alguns meses atrás, eu acordo assim, Deus fala muito comigo. Eu falo o dia inteiro, né? Mas de manhã eu acordei e Deus falou assim, Rose, de novo, olha lá, Rose, eu pronto, lá vem. E aí Deus falou assim, eu quero que você oferte para 7 profetas. E eu sou assim, gente, eu sou analítica, né? Então, analítico tá ali com as contas tudo certinho, eu sou muito das contas ali, tudo do caderninho ali. E as minhas contas, o que eu recebo, dá certinho ali para pagar minhas contas no mês. E Deus falou assim para mim, eu quero que você oferte a 7 profetas, R$100 cada um. Então, quer dizer, da minha conta ia sair R$700. Mas eu fiz assim, porque eu já tinha, alguns sabem já aqui de outras experiências que eu tive já no passado, que Deus faz muito isso comigo, e assim, eu sei o que vem por aí. Quando Deus manda eu fazer isso, eu sei o que vem por aí. E aí Deus fez isso comigo, e eu fiz e só que ele falou assim, ele foi bem claro, ele falou assim, só que você vai você vai ofertar e você não vai falar nada com nenhum profeta, porque eu sou muito assim, gente, se Deus mandou ofertar na vida de alguém, eu já faço, não porque eu queira me aparecer, mas é porque eu quero a minha bênção, eu quero que a pessoa me abençoe, né? Eu sou interesseira, eu quero que a pessoa derrame a bênção em mim. Mas Deus falou assim, você não vai fazer nada, você vai dar essa oferta. E tinha alguns profetas que Deus colocou no meu coração e eu não tinha nem contato com eles. Perguntei para a Flávia se ela sabia alguns Pix, ela me deu. E aí eu simplesmente dei esses 100 reais para cada profeta. E na hora que eu fui pagar as minhas contas, faltou quanto para pagar minhas contas? Quanto faltou? 700. Exatamente R$700. Exatamente. Mas assim, gente, as contas foram pagas, graças a Deus, mas eu sabia, eu estava na segurança do meu pai. Eu sabia o que ia acontecer. E aí, quando o Marcelo fala, né, que apareceu esse dinheiro na conta, porque, gente, é assim, eu faço o sacrifício, mas quem recebe o dinheiro é ele, viu? Isso não é a primeira vez, não. Eu já conversei com o papai, já conversei. O papai só falou assim, mas o que ele recebe não é seu? Eu falei, Porque, gente, é nítido isso. Todas as vezes que eu faço os meus sacrifícios, quem recebe é ele. É ele que recebe. Mas tudo bem, é meu mesmo. Sem problema. E aí eu quero deixar isso para vocês, assim, que o que a gente planta, a gente colhe. E a gente também não é só essa bênção que a gente tem, mas depois, mais tarde, a gente vai encontrar outra bênção aí que está a caminho. Está a caminho, outra bênção. Algumas pessoas sabem, daqui algumas pessoas já sabem. Mas depois a gente conta. Ela tá a caminho, literalmente, ela caminha, né, Thaís? E depois a gente conta. Mas é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Quando a gente planta, a gente colhe. Então, preste atenção naquilo que você tem plantado. Obedeça ao Senhor. Obedeça. Não vou dizer para você que foi fácil sair da minha conta a R$700. Não, não foi fácil, não. Desestruturou algumas situações, mas quando a gente sabe o que a gente faz e aonde a gente está plantado, as coisas acontecem. Deus abençoe, queridos. Glórias a Deus. Aleluia. Que bênção, né, gente? É isso aí, eu quero orar por vocês, dando, assim, o fechamento
Quero orar pelos dizimistas e ofertantes. Então, quando Deus mandar você semear na vida de pessoas, faça isso, viu, queridos? Porque o que a gente tem visto é uma coisa extraordinária o que tem acontecido, gente. Então, se a gente continuar falando sobre as coisas assim, você vai falar, meu Deus do céu, isso é para mim também, é para você também, tá? Então, tem coisas acontecendo, é que para alguns talvez isso fosse nada, mas para nós é tudo, tá bom? Quero que vocês entendam isso, né? Quando a gente falou do 2,90, para alguns é tudo, para outros é nada. Mas mesmo 2,90, agradece muito, tá? E semeia na vida de quem mandar você semear, e com isto você colherá. O que a Rose falou é verdade, a Rose é muito doida nesse sentido de aceitar esses desafios, e depois Profeta, a gente aguarda Deus, né, fazer aí, né, liberar, combinado? Então, assim, é quando não tem, ela tinha o dinheiro da conta. A Rose faz umas coisas que os meus cabelos às vezes caem mais rápido ainda, tá? A coisa fala assim, eu já fiz. Jesus amado, então vamos nessa, Senhor, vamos continuar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então, assim, ela é profeta, né? Então, ela trabalha praticamente com o que não tem. O profeta trabalha, às vezes, com o que não tem, né? Mas terá. Não tem agora, mas no espiritual já está ligado, já tem. Tudo bem? Então, é isso que Deus quer nos colocar. Feche os teus olhos, por favor, levanta a sua cabeça para o céu. Isso. Derrota não, gente, tá? Não anda de cabeça baixa não, porque você representa o rei das maiores riquezas universais. Tá? Não anda criticando nem murmurando, não anda questionando Deus. Anda dando graças a Deus, independente de qualquer coisa. Deus, ele fez uma moeda brotar da boca de um peixe. Vocês se imaginam o que ele pode fazer ainda hoje. Senhor, em nome de Jesus, liberada a tua palavra está, Senhor. Ligada aqui na terra, ligada lá no céu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, agradeço ao Senhor pelas vidas que estão aqui. E os mesmos milagres, Senhor Deus, e talvez em dimensões maiores que nós vivemos, eles venham viver, Pai. Em nome de Jesus, que possam provar do sobrenatural, do surgimento de dinheiro em suas contas bancárias, Senhor. Mas para aquele que, quando olhar o dinheiro, saberá o que fazer em primeiro lugar, e é agradecer. Obrigado, Jesus, por R$2,900. Obrigado, Jesus, por 2.900.000. Obrigado na mesma dimensão. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes primiciantes, que sejam abundados em bênçãos físicos, mas que vêm da eternidade, Pai. Nós liberamos esse povo para que tenha uma semana de vitória e de aparecimentos do sobrenatural na vida de todos nós. Seja curado aquele que precisa de cura, em nome de Jesus, do alto da cabeça à ponta dos pés. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus agradeço. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Não se esqueçam que tenho o seminário do Márcio Tanino sobre libertação, muito importante. Vai se preparando ir para Ponta Grossa, porque nós teremos um encontro em Ponta Grossa também, tá bom? Vamos fazer uma caravana de alguma maneira, vamos alugar casa, vamos nos mover e vamos já estar lá também, em nome de Jesus. Não se esqueçam também da viagem que será feita internacional também. Não se esqueça do evento da Casa do Sobrenatural, que nós teremos aí, né? O evento na Casa do Sobrenatural em janeiro. Então, tudo isso já vai se agendando. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Bom domingo, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.